Salve, salve rapaziada, bora para mais um vídeo aí no canal. E hoje vamos de CG 125, a famosa Titanzinha. Vou estar fazendo o trajeto aí de volta para casa. Acabei de sair aqui do serviço e vou estar falando um pouquinho aí dessa moto para vocês, beleza? Essa moto é muito boa, ó. Ela tá bem reguladinha, liga fácil. Essa moto aqui, praticamente de todas que eu tive, é minha moto preferida porque, cara, o custo-benefício dela é muito bom. É uma moto muito econômica, né? Tanto questão de gasolina, quanto questão de economia, né? De manutenção, de peças, etc. É uma moto que a gente consegue achar a peça dela praticamente até na padaria, né? Todo lugar tem. E o preço é muito em conta, né? Pelo fato de ser bem concorrido aí no mercado da Honda, principalmente aí de moto baixa, né? Que a maioria aí dos brasileiros tem. Então, essa aqui em específico é mais fácil ainda. Esse modelo aqui é 2002, já tem mais ou menos uns 4 anos que eu tenho essa moto. E cara, minha opinião aí de dono é que essa moto aqui é um espetáculo. É uma moto muito boa. Apesar da cilindrada ser bem baixa, ela me atende muito bem. Eu faço um percurso bem grande, né, todos os dias aí. Rodo aproximadamente 80 km para estar indo e voltando para o trabalho aí. E pego rodovia, né, pego a 040 aí todo dia. Então não tenho nada a reclamar. Claro que em algumas motos maiores aí, né, a ultrapassagem, dependendo da situação, vai ser um pouco mais precisa, mas ela atende bem. Em relação a esse aí, anda bem, ultrapassa tranquilo os outros veículos. E cara, o consumo dessa moto aqui é show de bola. Contando minha história um pouco mais do começo, quando eu tirei a carteira, eu não usava ela, né? Eu usava outra moto, mas também era bem próxima. Então a economia nessas motos pequenas da Honda é muito grande. Eu me lembro que a passagem na época era R$4,75 ou R$4,25 cada ônibus. E bem no comecinho mesmo eu trabalhava em 2 empregos, né? E por mês dava um pouco mais de R$1.000 que eu pegava só de passagem. Então eu gastava em torno de 250, R$200 aí por mês com a gasolina da moto. Talvez não dava nem isso aí, né? Eu sempre jogava um pouquinho pra mais. E aí economizava praticamente na época, né, um salário mínimo aí só com gasolina. E a manutenção sempre muito baixa, né? No mais é óleo, freio, relação e pneus. Isso é o mais importante, né? Então assim, esse vídeo aí é pra quem tá ou querendo comprar, né, ou que já tem alguma moto que tá pensando em trocar, que também foi o meu caso. A minha primeira moto aí foi uma CB300, que é uma moto muito boa e tal, mas cara, eu não faria uma troca nem a pau, nem se fosse chave na chave numa CB300 com essa 125 aqui, por exemplo. Porque o gasto que você tem com seja uma CB ou uma XRE ou uma moto mais ou menos desse porte, né? Creio que a Twister também entraria aí. É muito grande, cara. Você vai ter uma moto ali que não te entrega tanto resultado. E a manutenção que você paga aí, vou colocar manutenção, né? Claro que o combustível também vai ser um pouco maior, mas principalmente em relação às peças, a manutenção de modo geral, né? Se for pegar aí um pneu de CB300, vai estar mais ou menos de CB300 ou XRE, né? Vai estar bem próximo aí de um pneu, uma relação de uma moto grande, de 600 cilindradas. E tanto a XRE quanto a CB é uma moto que vai chegar ali praticamente chorando nos 150. Então normalmente quem tem uma moto um pouco maior, né, é porque quer um pouco mais de adrenalina, um pouco mais de... quer andar um pouco mais na moto, né? Apesar também de ser mais bonita, mas eu acho que não compensa, é o meu ponto de vista. Eu não teria uma moto de meio termo hoje em dia, entendeu? Eu já tive bastante moto, já tive 3 ou 450, 325, a CB e agora essa moto um pouco maior.
Então o caminho que eu achei melhor para estar chegando aí numa moto grande foi sair da moto meio termo, né, que foi a CB300, e ir para uma moto de menor cilindrada, que eu sabia que seria mais econômica em todos os termos. E aí eu consegui economizar bastante, né? Se for comparar, e hoje em dia tá até um pouco mais caro, mas na época, né, um pneu da CB300 era, sei lá, R$300, não me lembro muito bem, mas era mais ou menos nessa faixa. A relação também é isso, hoje em dia tá até um pouco mais, né, de qualquer moto dessa aí, 300, 250 cilindradas. E aí na época, um pneu, uma relação de 125 ou 150 tava menos da metade do preço, então foi uma economia muito grande, né? Até mesmo com combustível no decorrer desse tempo aí. Então aí, tá vendo? É uma moto que atende bem, ela é bem esperta, né, no trânsito, apesar de agora não ter trânsito nenhum aqui, né? Já deve ser mais ou menos umas meia-noite e meia. Dentro do trânsito é uma moto que passa muito bem, né, dentro dos corredores. Ela é bem espertinha para dentro da cidade, e na rodovia também ela é muito uma moto show de bola. Então, cara, e pra quem não gosta de moto, a princípio eu quis ter moto, né, assim que eu tava inteirando aí os 18 anos, para facilitar, né, minha vinda pro centro, que eu sempre trabalhei no centro de BH e sempre morei em Neves. Mas a questão do tempo que você ganha também é show de bola, né? Eu também sempre visei isso aí, porque o tempo que a gente perde, né, pra estar fazendo esse percurso aí de ônibus é muito grande. Então o ônibus daqui até lá demora mais ou menos 1 hora. Isso aí, se você ainda não foi esperar um tempo no ponto, né, demora mais ou menos 1 hora. E de moto eu faço esse mesmo percurso aí, sempre fiz em 25 minutos. Com trânsito bem pesado, talvez uns 30, 35, mas assim, sempre foi muito tranquilo. Então eu sempre ganhei, né, em questão do tempo, eu sempre saí de casa um pouco mais tarde e chegava um pouco mais cedo. E isso aí é uma coisa que tempo não tem dinheiro que compra, né? Seu descanso e tal. A possibilidade, né, também de trabalhar em outros empregos, porque pelo fato de eu ter moto eu consegui locomover muito rápido, então isso aí me ajudou muito a trabalhar em 2 serviços também, quando eu tava precisando de juntar um pouco mais de dinheiro. E até mesmo para quem ainda não tirou, quem tá pensando em tirar a carteira, faz um esforço, porque vale muito a pena, apesar de ter seus pontos negativos, né, andar de moto. Eu acho que o pior deles vai ser chuva, né, dias de chuva é foda. E tirando isso aí, né, e o risco também de acidente, que não passa segurança nenhuma, não tem cinto de segurança, não tem airbag, não tem nada, né, do jeito que bater aqui você vai todo. Cara, é muito bom. Uma galera vindo do outro lado ali. É muito bom, cara. Praticamente em todos os pontos, mas assim, até isso dá pra, não vou nem dizer que dá pra se evitar, né, porque o trânsito não depende só da gente, a gente pode amenizar muito, independente do que for qualquer situação, né? Eu mesmo já tive muitos acidentes aí e já consegui sair de muitos acidentes também, porque a atenção tava bacana aí no trânsito. Então sempre olhando não só pra gente, mas como para o próximo também. Então tem muita situação que dá pra amenizar bastante. E no mais, né, só ter muita atenção. Depois eu vou ver se eu faço alguns vídeos passando algumas dicas de trânsito aí. Já tem mais ou menos 8 anos mais ou menos, né, que eu piloto. Eu trabalhei muito tempo como motoboy também, fazendo entregas, então isso aí ajuda muito, né, a gente adquirir muita experiência, né, ter um pouco mais de maldade no trânsito, porque realmente é uma coisa muito necessária, né, maldade, mas no bom sentido, é para se evitar algum acidente, para sair de certas situações ali. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo falando um pouco tô fazendo agora a troca de óleo e a troca do pneu dianteiro da B-King. Tô acabando de transferir também, eu tava enrolando, agora que eu tô fazendo a transferência dela. Vou ter que trocar a placa também, que a tarjeta tava de um lugar, mas eu moro em outra região.
Então também já tô fazendo a troca. Fazer um vídeo passando mais detalhes, né, sobre tudo isso aí. Mas enfim, hoje o foco aqui é total aqui, né, na CGzinha. Então assim, o documento dessa moto é show de bola, cara. Por ano, a gente tá em 2022, né? Por ano, o documento dela tá ficando R$200. Antes era um pouco mais, acho que dava mais ou menos uns R$300. Só que agora, né, dava 300 ou talvez um pouquinho mais. Mas assim, sempre foi bem pouco, desde que eu peguei ela. Só que agora não, né? Há bem mais tempo tiraram aí, né, o seguro obrigatório, se eu não me engano. É o seguro obrigatório mesmo. E a taxa era uns R$290, então baixou bastante o valor do documento anual aí. Então esse também é um ponto muito positivo que eu vejo nela, né? Uma moto, além de ser muito econômica, além de encontrar peças muito fáceis, o documento é barato, é uma moto bem simples, né? Então não é muito visada para roubo. Então, cara, é uma junção de pontos positivos. Ainda assim, se fosse trocar, né? Eu já tive várias possibilidades de vender ela e pegar uma moto um pouco mais nova. Eu acho que é aquela história, né? Time que tá ganhando não se mexe. Então, acabou que eu me acostumei. É uma moto que não me deixa na mão, né? Sempre me atendeu bem. Então, não tenho nada que reclamar. Desde que eu peguei ela até hoje, ela tá do mesmo jeito, não coloquei nada diferente. Questão de acessório e tal. É uma moto bem simples mesmo para trabalho. E o gasto que eu tenho aqui com ela é só equipamento de segurança mesmo, né? Que é pneu, relação, freio. Acho que é isso, né? Pneu, relação, freio e óleo, claro. Então, trocando isso aí, acho que não tem muito erro não. Quando aparece algum probleminha a mais, né, parte elétrica e tal, a gente olha por fora, mas são motos muito difíceis, né? Isso aqui são verdadeiros tanques de guerra. Apesar de não ser grande, né, mas usando outro modo da palavra, é como se fosse. Então, muito top, recomendo muito. Não só ela, mas como outras que eu tive também, para quem quer ter uma moto um pouco mais nova. Essa aqui na época que eu peguei valia 2.000. Hoje ela praticamente já dobrou de preço, né? Os preços das motos subiram bastante aí. Então hoje não só ela, mas como todas as motos, né, subiram bastante o preço. Mas eu recomendo muito uma que eu tive também, que eu achei assim muito bacana. É a 150 Titan, né? 2013, se eu não me engano. É Fan ou Titan? Agora não tô me recordando muito bem. É a Fan 150, creio que é isso mesmo. Cara, que moto gostosa. Claro que quando você vai comprar uma moto tem que olhar tudo, né, pra ver se a moto tá bem alinhada e tal. Mas outra moto, né, foi essa que eu não tive problema nenhum, nunca tive nenhum gasto. Uma moto muito macia, bem econômica, uma moto bem forte, né. Pra falar a verdade, de uma 150, vou colocar aí o modelo mais antigo, né, 2010, 2008, até mesmo uma carburadinha aí, por uma CB300, XRE, eu não vejo tanta diferença, a não ser no design. A entrega de resultado da moto é praticamente a mesma, a velocidade final é praticamente a mesma, muda bem pouca coisa. Então, cara, se eu fosse comprar hoje novamente, eu escolheria ou uma mais simplesinha igual essa aqui mesmo, ou uma um pouco mais nova, né? Claro que quanto mais nova melhor, mas se falando de preço aí, a diferença é muito grande. Eu já não compraria, por exemplo, um modelo de uma 160 2020, sei lá, 2019. Não hoje, né? Não vou dizer dia de amanhã, mas com a minha mentalidade aqui, eu não compraria pelo valor, cara. As duas motos vão te entregar praticamente ali no mesmo resultado. É claro que a 160 aí, por exemplo, tem toda a tecnologia, uma moto muito macia, questão de frenagem, né? Freio combinado e tal, ABS. Eu creio que tem ABS também, né? Em alguns modelos, não tenho certeza total. Mas a entrega de resultado vai ser praticamente a mesma. Se for olhar o preço de uma moto dessa aí, é 12.000. Enquanto você compra outra que vai te entregar a mesma coisa praticamente pela metade do preço. Então, cara, eu acho que não compensa tanto. Aí fica a critério de cada um, né? Eu não compraria. Tudo depende também do uso, né? Do gosto. Tem gente também que vai querer a XRE porque acha a melhor moto e não quer acelerar tanto, e tá tudo certo com isso. Cada um tem aí um ponto de vista, né? Eu não sei se a visibilidade aqui vai estar boa. Eu tô na BR aqui, tá ventando pra caramba, fazendo frio danado.
Tá bem escuro, né? Essa parte aqui da 040 não tem nenhum tipo de iluminação. Esse é um ponto negativo também dessa moto, né? A iluminação dela não é tão boa. Então, cara, são muito poucos pontos negativos que eu vejo nela. Eu não vou dizer questão de velocidade, porque pelo menos essa aqui ela passa tranquila de 100 por hora. Aqui eu tô na reta, não sei se deu pra reparar desde o começo do vídeo, mas o marcador não tá nem mostrando aqui. Já deve ter mais de um ano que essa moto não marca no painel. Mas uma coisa que me falaram quando eu tava tirando carteira, né, praticamente, e é 100% verdade. A gente descobre quando já sabe pilotar bem ou já sabe dirigir bem, quando a gente sente a velocidade da moto e quando a gente não dá tranco, né, na troca de marchas, quando é uma troca de marcha suave, que ninguém nem ouve ou até mesmo não sente, né, a mudança de marcha. Aí é que realmente você já tá pilotando bem. Então pra mim não faz diferença nenhuma, né? Claro que é bom ter o marcador, isso aqui vou dizer que é safadeza da minha parte mesmo, não ter trocado isso até hoje. Mas aí é um ponto pra vocês verem também. Uma coisa bem simples, né? Mas que a moto não interfere em nada. Essa moto aqui eu acho que ela funciona até sem bateria, pra falar a verdade. É uma moto que vai te ajudar tanto na fase boa quanto na fase ruim, caso você esteja sem grana pra fazer tanta manutenção e tal. É claro que os equipamentos de segurança aí, né, não podem ser deixados de lado, né, mas uma coisa mais simples, então não vai fazer tanta diferença no funcionamento da moto. Então é uma moto que aceita, né, uma pessoa que tá, vou dizer que no momento mais de dificuldade, como até eu mesmo já tive, ainda sempre fico, né, que a vida da gente é assim, tem altos e baixos. Então a moto que atende muito bem aqui, ela tá numa base de uns 110 por hora mais ou menos, ó. Mas o top speed dela aí eu creio que chega no 120 mais ou menos. É uma moto que tá com o motor fechado ainda. Eu fiquei uns 2 anos mais ou menos sem ter nenhum gasto aí. Bem recentemente eu precisei de fazer o motor dela. Uma coisa muito importante, ela tava dando um vazamentozinho de óleo no motor. E aí eu não dei tanta atenção, né? Não dei a atenção necessária. E acabou se tornando uma coisa bem maior, né? É por isso que às vezes a gente tem que se atentar aí nos detalhes. Tudo que for relacionado a motor, se tiver apresentando algum problema, é sempre melhor parar, olhar mesmo, porque caso não dê a atenção necessária, pode se tornar uma coisa aí bem pior, né? Que foi o meu caso. Ainda assim, pra mim, tá tudo certo, né? Eu fiz um motor dela com R$900. Então eu rodei praticamente, ou mais, né? Até que isso, 2 anos aí, sem ter nenhum gasto com ela. Só óleo, relação, freio e pneu, mais nada. Então pra mim valeu muito a pena. Pra falar a verdade, essa moto aqui, praticamente nos primeiros meses eu já tinha pagado, ela mesmo já tinha se pagado. Porque eu paguei 2 mil nela. E na época eu estava trabalhando em 2 empregos. Então só o que você pega de passagem praticamente já paga a moto. Eu tô dando exemplo aqui de 2 empregos, mas caso seja aí um emprego só também, é tranquilo. O que você tem de economia não só indo pro trabalho, né, mas como se locomovendo aí pra outros cantos, faz com que ela se pague aí sozinha. Então esse foi o motivo que eu sempre gostei tanto de moto, né? Tanto a liberdade financeira quanto a emoção também, né? Eu tenho tanto tempo que eu ando e até hoje parece que pra mim é como se fosse a primeira vez. Eu gosto muito de moto, independente da cilindrada, né? Eu acho que a gente tem que ter amor por aquilo. Cara, talvez eu goste até mais dessa moto aqui do que da B-King, que é uma moto assim, sensacional. Depois eu vou estar fazendo outros vídeos também falando os pontos positivos, os pontos negativos que eu achei da B-King aqui, ó. Tô ultrapassando a carreta com ela tranquilo, a 125. A moto que atende aí super bem, né? Não deixa a desejar, pelo menos ao meu ver, em praticamente nenhum aspecto. Então voltando, né, o que eu tava falando sobre a B-King, cara, talvez eu goste até mais dessa moto do que dela, de verdade. Porque eu acho que a gente dá mais valor. É claro que ela é um sonho, né? Também não vou ser
hipócrita pra falar que eu não gosto dela, mas é um sonho. Mas essa aqui que me fez chegar a esse sonho. E ela que sempre esteve comigo, né, em todos os momentos. Já teve dia de eu não ter nem dinheiro para colocar nessa moto direito, né? E quem sabe aí, essas motos aqui andam até com cheiro. Já teve época que eu cheguei aqui, eu moro ali no Veneza, né, bem próximo. Já teve dias que eu não tinha gasolina para chegar em casa, para vocês terem uma noção. Esperando talvez a passagem cair no outro dia e a moto parada aqui ou em algum outro lugar já parou várias vezes comigo. Já perdi as contas de quantas dificuldades eu passei. E aí soprando o tanque conseguia chegar em casa, sabe? E no outro dia já conseguia recompor de novo. Mas vivendo um dia de cada vez, né? Passando por várias dificuldades aí. Então assim, é um aprendizado muito grande, né? E espero poder estar ajudando aí com alguns vídeos, né? Algumas pessoas que estão começando e também algumas pessoas que já estão aí na caminhada. Uma coisa que eu não aconselho, uma coisa que eu quase fiz, né? Foi na primeira moto pegar uma moto grande. Cara, se você tá vendo esse vídeo aí, tem o intuito de fazer isso, cara, vai com calma, entendeu? Pega uma moto menor primeiro conheça, né, o que você tá entrando ali. Porque realmente, você pular numa moto grande, digo em torno aí de uma moto 600 acima, ou até mesmo 500, né? A 500 anda bem aí. Então é uma moto muito perigosa, né? Primeiro você tem que conhecer, sentir a velocidade, ter equilíbrio, conhecer bem seus limites e conhecer também o veículo, né? Para depois você pular e subindo de degrau, que foi particularmente o que eu fiz. Então assim, uma coisa que eu falo também, toma muito cuidado caso você já tenha uma moto, por exemplo, uma 150 e você queira pular numa moto maior. Se essa moto, por exemplo, for de trabalho, você fosse desfazer dela para pegar uma moto grande, toma muito cuidado. Digo se for financiado. Caso não seja, claro que também o gasto vai ser maior, mas vai ser menos pior. Mas se você financia um veículo que você vai rodar ali todo dia e ainda vai ter que arcar ali com a manutenção, os gastos diários ali em relação ao combustível e tal, isso se torna uma coisa muito perigosa, porque talvez um sonho pode se tornar um pesadelo, né? Porque além de ter que pagar ali o financiamento, que na maioria dos casos aí não são baratos, né? Você vai ter que colocar a gasolina na moto todo dia, você vai ter que fazer as trocas necessárias, então isso pode se tornar uma coisa muito pesada. Então eu sempre tive em mente, quando conseguisse chegar numa moto grande, manter uma moto pequena para o dia a dia, né? Então, muito cuidado aí. A gente tem que ser racional, não pode agir muito na emoção, né? Eu sei que a emoção fala mais forte, mas a gente tem que ser racional. Na minha primeira moto mesmo, eu peguei a CB300, mas eu fui aprovado na época com uma Hornet. E o financiamento tinha ficado aí em torno de 700, 800 reais a prestação, alguma coisa assim na época. E isso dava praticamente meu salário, né? Por mais que eu tinha um dinheiro ali para dar de entrada, por mais que foi liberado ali o financiamento, eu preferi não embarcar nessa. Assim, a moto show de bola, né? O ano era 2014, se eu não me engano. E, cara, tinha tudo pra pular na moto, entendeu? Só que na hora eu agi com a razão, né? E falei, pô, não vou conseguir manter essa moto, não tem lógica, não vou conseguir. E aí peguei uma moto menor, né? Tive minha experiência com ela, que também foi show de bola. É uma moto super boa, né? Tanto a CB300, tem seus pontos negativos, é claro, mas é uma moto muito boa. E aí fiquei com ela mais ou menos um ano e pouco e parti para uma 150, vendi ela. Ao invés de pular numa maior, e eu desci, entendeu? Aí eu controlei, até mesmo porque as necessidades da gente vão mudando, né? Nessa época eu tava começando a namorar, já tinha o intuito de casar, então o foco mudou. Os planos da gente tem que se adaptar também, né? E aí eu preferi primeiro construir, comprei um lote, construir, para depois, na verdade, eu adiei esse sonho por muito tempo, né? Como eu falei, a gente tem que se adaptando. E aí depois, logo em seguida, eu já tinha um filho, né? Quando eu tava construindo. E aí a necessidade já era ter um carro, porque não teria como, né, se locomover com
com bebê, uma criança pequena. E aí eu parti pro carro. E aí foi surgindo outras necessidades. E aí 8 anos depois eu tô aí realizando esse sonho. Eita, o cara parou aqui do nada. Então assim,